Então, eu vou falar para você de um tipo de regulação transcricional, que é a metilação do DNA. Como que ocorre a metilação do DNA? Bom, basicamente, nós temos um grupo metil, né, um CH3, um carbono com 3 hidrogênios. Esse grupo metil, ele possui a capacidade de se ligar na citosina. Dentro das 4 bases nitrogenadas, né, adenina, timina, guanina e citosina, a citosina ela tem um sítio, um carbono livre que possa receber esse grupamento metil. Quando isso acontece, quando a citosina está metilada, funciona como se fosse uma marcação para que a polimerase não transcreva aquele gene. Funciona mais ou menos assim. Imagine que isso aqui seja uma sequência de DNA, né? Então, o grupamento metil ele não vai sozinho para lá. Alguém precisa levá-lo. E quem leva esse grupamento metil é uma proteína que recebe o nome de metilase. Existem vários tipos de metilases, porque essa metilação é muito específica, ela tem que ser na citosina, só que não pode ser qualquer citosina. Ela é um pouco nojentinha, assim. Tem que ter uma guanina depois. Então tem que ter citosina seguida de uma guanina. Se não for ali, não pode. Então quem vai fazer esse tipo de metilação? Exatamente essa proteína aí, a metiltransferase 1. Só que existem outros tipos de metilação na citosina. Tem uns que são mais exigentes ainda. Não, eu quero que faça metilação na citosina, mas tem que ter algum outro nucleotídeo depois e depois uma guanina. Tem que ser específico aí. Aí, quando vai acontecer esse tipo de metilação, a metiltransferase fala assim, olha, então não é comigo não, isso eu não sei fazer não. Aí vem uma outra proteína que se chama, em plantas, se chama CMT3, que faz esse tipo de metilação. Então existem diferentes tipos de metilação, e para cada tipo, cada sítio de ligação específico, em cada contexto que a metilação vai ser inserida, existe uma proteína responsável para fazer isso. E ao mesmo tempo que ocorre a metilação, ou seja, essa marcação no gene para deixar o gene inativo, em algum momento esse gene vai ter que ser ativo. E para isso, o que tem que fazer? Tem que tirar esse grupamento metil, para poder a polimerase vir, se ligar e fazer a transcrição. E quem que faz essa retirada? São proteínas chamadas desmetilases, que vêm e tiram esse grupamento metil. A partir disso, o gene vai estar disponível para ser transcrito. Isso é um tipo de regulação transcricional. Bom, um outro tipo de mecanismo epigenético são as modificações de histonas, né? Imagine que o nosso DNA ele está muito bem organizado, né? Para ele poder ficar no modo tão compacto que você não consegue vê-lo. O nosso DNA está organizado da seguinte maneira, né? A dupla fita ela está enrolada em cromossomos. Eles estão enrolados entre si. Eles se embolam ali e vai ficando tão embolado, tão bem organizado a ponto de formar o cromossomo. Só que esses nucleossomos, eles são compostos por uma proteína chamada histona. Na verdade, por 8 proteínas chamadas histonas, né? Cada nucleossomo possui um octâmero de histonas. E essas histonas, elas possuem caudas químicas, né, que sofrem modificações químicas ali. Pode ser uma metilação, pode ser uma acetilação. E essas modificações causam o movimento dessas histonas. Imagina, por exemplo, aqui nessa imagem. Aqui nós temos uma situação da cromatina, né? Super condensada, ela está condensada aqui, porque ela está muito unida. Os nucleossomos estão todos unidos aqui, todos juntos. Nisso, como vocês podem ver aqui nesse gene em vermelho, ele acaba ficando escondido. Ele não está acessível. Ele não pode ser transcrito, ele não vai ser expresso dessa maneira. Porque ele está de uma maneira enrolada que não consegue, a maquinaria de transcrição não consegue acessá-lo. Isso, dependendo da célula, nós teremos genes que estarão pela vida inteira assim. Porque imagine só, por exemplo, uma célula, sei lá, uma célula muscular e uma célula óssea. As proteínas que são necessárias na célula muscular são diferentes das que são necessárias na célula óssea e vice-versa. E por isso, na célula óssea, as proteínas de músculo vão ter que, os genes que vão codificar as proteínas de músculo tem que estar escondido por toda a vida, senão vai dar ruim. Então, e aonde ela tem que estar ativo, acontece o contrário. O gene tem que estar numa situação que encontre uma folga entre um nucleossomo e outro,
para que possa estar acessível ali para ser transcrito. E esse movimento das estonas é o que vai determinar se o gene vai estar acessível ou não. Agora, o tipo de modificação que acontece nas caudas ainda está sendo muito estudado, porque na verdade é um código. O que se sabe até hoje é que quando você tem uma metilação nessas caudas, geralmente vai ocasionar a condensação, vai deixar o gene escondido. Quando se tem uma acetilação, acontece o inverso. Mas às vezes é preciso um código, uma acetilação seguida de uma metilação, ou duas metilações seguidas de uma triacetilação. Enfim, isso vai sendo descoberto. Bom, isso tudo são mecanismos epigenéticos. Eu trouxe um outro mecanismo, que também é uma regulação da expressão gênica, não é exatamente um mecanismo epigenético, não é diretamente um epigenético, mas está um pouco envolvido, que é o mecanismo de splicing alternativo. O que é o splicing alternativo? Bom, primeiramente, o que é o splicing? Né? O splicing é a produção de um RNA, depois que ele foi transcrito, né? O RNA ele é produzido com exons e introns. Né? Os exons são as regiões que vão, de fato, codificar a proteína e os eles têm que ser retirados, porque eles não vão codificar a proteína. Então, o que a maquinaria de splicing faz? Vem aqui, corta aqui, cliva e emenda o primeiro exon com o segundo exon. Depois vem aqui, tira o outro e emenda os dois outros exons com o terceiro. Depois, você vai ter o RNA mensageiro pronto, ele vai receber uma cauda poliar, um capacete CAP e vai poder viajar tranquilamente pelo citoplasma até ser traduzido. O splicing alternativo acontece o seguinte mecanismo. Imagine que essa imagem construí para poder explicar para vocês. Imagine que a gente tem um gene com 4 exons. Essas regiões negras são intros que precisam ser retirados. Muito bem, na primeira combinação, nós tiramos todos os introns, ficamos com os 4 exons, ou seja, temos a proteína completa. Na segunda combinação, o quarto exon ele foi eliminado junto com os introns. Então nós temos uma proteína diferente. E na terceira combinação, o exon 3 que foi eliminado, ficou o exon 4. E depois eliminou o exon 1. Depois ficou só o exon 3 e 4. Ou seja, a partir de um mesmo gene, é possível ter diferentes isoformas da mesma proteína. Da proteína. Ela pode ter uma proteína que tem uma subunidade a menos do que normalmente teria. Ou seja, aqueles dois que disseram lá em 1940 e alguma coisa, que um gene codificava uma enzima, ele estava errado. Né? Esse aqui seria um GIF de um cara fazendo sinal negativo. Mas não vamos julgá-los, né? Porque naquele ano não se sabia nem a estrutura do DNA, nem havia técnica de sequenciamento. Então foi uma grande descoberta. Mas por que isso está, de certa forma, envolvido com a epigenética? Porque esse mecanismo, já há estudos dizendo que eles são responsável, por exemplo, na produção de um longo RNA não codante. Existe já estudos dizendo isso. Um longo RNA ele não vai ser traduzido para a proteína, mas ele vai estar regulando outros genes. Perdão. Ou seja, não é um mecanismo diretamente epigenético, mas está envolvido na formação de um mecanismo epigenético. Bom, então, baseado nisso, se alguém perguntar para vocês hoje o que é epigenética, vocês vão poder responder. Olha, epigenética são alterações que ocorrem na molécula de DNA, mas não alteram a sequência de nucleotídeos, como vocês puderam ver ali. Todo esse mecanismo atua regulando a expressão de um gene, sem haver nenhum tipo de modificação na sequência de nucleotídeos. Não há mutação. Quando isso acontece, é mutação, é diferente. E, geralmente, a epigenética ela é estimulada ou é ativada através de estímulos, principalmente estímulos ambientais, estímulos químicos, estímulos sociais. Tudo isso altera, de certa forma, os mecanismos de expressão gênica. Porque é preciso que haja uma maior, que a gente chama de plasticidade fenotípica. Né? O mesmo genótipo tem que ter a capacidade de ter diferentes fenótipos. Então, agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos, né? Estudos que mostram como a epigenética está envolvida no nosso dia a dia, principalmente na área da saúde. Começando aqui, por esse trabalho, isso vai passar. Deu uma travada aqui. Vamos lá, filho.
Vamos. Travou? Não, agora tá indo. Isso, muito bem. Bom, vejam só, esse trabalho ele foi realizado por pesquisadores da Universidade de Illinois. Eles descobriram que existe um longo RNA que é responsável por regular a expressão de uma proteína chamada BDNF. Essa proteína ela possui uma grande importância no desenvolvimento dos neurônios, né, e na funcionalidade dos neurônios. Mas o que se descobriu com isso? Se descobriu que pessoas que começam, jovens, que começam a beber muito cedo, 15, 16 anos, bebem muito, eles têm uma alteração nesse RNA longo. Ou seja, se há uma alteração nesse longo RNA, que é responsável por controlar a expressão dessa proteína, obviamente você vai ver uma alteração também da expressão dessa proteína, e se há uma alteração da expressão dessa proteína, há uma deficiência no desenvolvimento de neurônios. Se descobriu, lógico, o trabalho foi feito com pessoas depois de que morreram, descobriu que nas amígdalas dessas pessoas que começaram a beber muito cedo, comparadas com pessoas que não bebiam ou que começaram a beber mais tarde, havia até 30% a menos desse longo RNA. Ou seja, a pessoa acaba morrendo mais cedo. Exatamente isso. Você vai perdendo as funções cerebrais. Exatamente assim. Essa é a verdade. Um outro trabalho que também envolve epigenética e foi publicado por pesquisadores da Universidade de Málaga, eles trouxeram um estudo dizendo como a metilação do DNA está envolvida na saúde de obesos, né? As pessoas que têm um problema de obesidade, muitas vezes ela precisa de ter uma proteína que se chama LPL, né? Lipoproteína lipase. O que essa proteína faz? Ela vai dar a direção para a gordura. Ela vai dizer qual caminho a gordura tem que tomar. Quando você há um distúrbio nessa proteína, você acaba não tendo uma função direito dela e a gordura acaba sendo armazenada. Só que essa proteína, ela é gerada a partir de um gene, que esse gene ele é controlado por metilação. Ele fica metilado. É preciso que haja desmetilação dele para ele ser ativo, para ele ser expresso, e a partir disso a proteína poder fazer a sua função. Quando descobriram o seguinte, em pessoas obesas há um distúrbio dessa metilação. Não é uma metilação completa, não é uma metilação. Às vezes está metilado, às vezes está desmetilado, e isso causa um distúrbio. E a consequência disso é que acaba tendo gordura armazenada, vai prejudicando ainda mais a saúde da pessoa. A partir disso, já tem estudos hoje para implementar uma nova técnica de tratamento, que é chamado de terapia epigenética. A pessoa vai acabar precisando ter uma alimentação a fim de que estimule a desmetilação. Isso está sendo muito estudado, já tem muito trabalho já publicado nessa área de terapia epigenética, dizendo que a alimentação influencia diretamente nos mecanismos epigenéticos. Então, se você tem uma alimentação que vai induzir a desmetilação dessa proteína, vai ser uma alimentação direcionada para isso, você vai poder controlar isso. Veja como estamos avançando, né? Um outro estudo foi publicado aqui por cientistas da Universidade de Toronto, trazendo o quanto é importante as alterações epigenéticas nos genes que estão relacionados à depressão. Você vê, eles descobriram várias alterações epigenéticas em genes que estão envolvidos na sinalização de glicocorticoides, né, que estão envolvidos na resposta ao estresse. Também alterações epigenéticas nos genes relacionados à sinalização da produção de serotonina, que é um hormônio que está envolvido diretamente no ânimo, vou errar a palavra, e no humor da palavra, e também naquele outro gene do BDNF, né, que está envolvido na neutrofina, que é a proteína que é responsável ali pelo desenvolvimento de neurônios e funcionalidade correta deles. Bom, um outro trabalho que eu vou trazer para vocês agora, já entrando na parte vegetal, na parte das plantas. Esse trabalho foi realizado por pesquisadores lá do Texas. Ele descobriu o seguinte, que existe um gene chamado COL2 que está envolvido na floração do algodão. Para que o algodão possa florir,
é preciso que esse gene esteja ativo. Só que esse gene fica o tempo todo metilado. Ele fica metilado. Enquanto ele não perder a metilação, a flor não vai abrir. E o que vai ocasionar a perca da metilação, né? A desmetilação desse gene? São fatores ambientais. A quantidade de luz que a planta recebe, o fotoperíodo, né? Quando muda o fotoperíodo, a planta entende que está na hora de desmetilar aqui esse gene aqui. Então vamos desmetilar e depois o gene vai ser expresso e a flor vai abrir. Isso foi visto em algodão. Também já tem muitos trabalhos vendo isso em Arabidopsis, em café, diversas plantas. De certa forma, isso deve ser ampliado a todas as plantas, né? O fotoperíodo está diretamente relacionado à floração e à desmetilação desses genes. Um outro trabalho também bem interessante foi realizado aqui pelos pesquisadores eu não coloquei aqui, mas é da Universidade da Califórnia. Todo mundo gosta de tomate maduro, né? Mas vocês nem imaginam que a maturação do tomate também é um processo epigenético. Para o tomate madurar, ele precisa de um hormônio chamado licopeno. E para que o licopeno esteja presente, para que ele esteja sendo produzido, é preciso que dois genes estejam ativos. Um gene chamado NOR e outro gene chamado PSY. Esses genes, eles ficam o tempo todo metilados. Enquanto eles estão metilados, não vai haver produção de licopeno, o tomate vai estar verde. A partir do momento que perde a metilação, ele passa a ser ativo, vai haver produção de licopeno e o tomate vai estar maduro. Então eu pergunto para vocês, pela primeira vez eu vou falar o lema da palestra, né? Quem é que manda na maturação do tomate? É genético ou é epigenético? Obviamente é genético, porque tem o gene ali, né? Mas se o gene não puder ser expresso, não adianta nada. O que controla a expressão dele é epigenético. Então, eu, por mim, vou puxar a sardinha para o meu lado, vou dizer que é epigenético que controla a maturação do tomate. Certo?